Nós temos uma árdua missão: ministrar em 6 cultos o Sermão do Monte do Senhor. Se você buscar na internet, de verdade, dentro até do YouTube, você vai encontrar algumas ministrações. Talvez até você pode achar que são muitas, mas diante da produção de pregações e de ministrações e de ensinos, são muito poucas as pregações e ensinos sobre o Sermão do Monte, ao nível do que o Sermão do Monte significa para o cristianismo. O Sermão do Monte foi a maior pregação de Jesus, a maior de todas as pregações, de todas. Só você entender, isso é uma coisa assim, muito absurda em termos bíblicos, né? Temos 3 capítulos sobre algo. E foram 3 capítulos de Jesus pregando o Sermão do Monte, dado a importância para ele. Eu não sei o quanto você é apaixonado ou apaixonada por Jesus. Eu acho que todo mundo que é cristão tem que ser apaixonado por Jesus. A pessoa que é flamenguista tem que ser apaixonado pelo Flamengo, amém, amado? Você que é casado com sua esposa tem que ser apaixonado pela sua esposa, amém, amado? E vice-versa. Nós temos que ser apaixonados. E se tem algo que Jesus deixou assim, de forma abundante na Bíblia, é porque ele quis dizer: olhe para isso aqui. Depois que você estuda o Sermão do Monte, eu posso falar algo aqui que você não entenda como heresia. Se tudo da Bíblia fosse queimado, vamos supor, na história da igreja fosse queimada toda a Bíblia, e resultasse somente nos 3 capítulos do Sermão do Monte, era o suficiente para salvar a humanidade. O Sermão do Monte é a coisa mais profunda que um cristão precisa ler e compreender. Só que por ser confrontador, por ser muito, assim, que mexe demais com as pessoas, talvez o Sermão do Monte seja hoje algo contracultural, ou seja algo que possa incomodar alguma cultura cristã ou alguma cultura. Por isso que tem que ter muita graça e muito favor para ministrar sobre ele. Por isso que eu vou pedir aos crentes pentecostais aqui, os irmãos do fogo, que dêem glória a Deus assim de vez em quando, para me ajudar, amém? Glória a Deus. Aí vai ajudar, porque vai mexer com você, amém? Está mexendo comigo, amém? Queria que vocês abrissem em Mateus 4:23. E de verdade eu pensei assim: rapaz, como é que eu devo ministrar? Eu leio primeiro tudo e depois eu saio pregando, ou eu vou ensinando conforme a gente vai lendo? Eu acho que a melhor coisa que vai ter para a gente compreender vai ser fazendo de uma forma diferente. A gente vai lendo e Deus vai falando. Pode ser assim? Então vai ser só esse contexto, tá bom? Do capítulo 4, 5, 6, então a gente vai, e obviamente serão 6 domingos, então não temos muita pressa para algumas coisas, mas como eu disse, se eu quisesse, ou qualquer pregador, qualquer ministro, qualquer estudioso da palavra quiser, pode tirar 1 ano, e não vai exaurir o Sermão do Monte, acredite que eu estou lhe dizendo, porque está contido no Sermão do Monte todas as doutrinas de Cristo, todas as doutrinas, então é muito profundo, amém? Então, vamos pedir graça e favor e vai orando por mim para Deus me ajudar. Em Mateus 4:23 está escrito assim: Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, ou seja, das 10 cidades ao redor da Galileia, de Jerusalém, da Judeia e da região de todo o outro lado do Jordão. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Vamos parar aqui agora. Jesus, ele era um rabi. Você vai ver que as pessoas vão chegar até Jesus e vai dizer assim: rabi. E o que é um rabi? Rabi, ele
é uma pessoa que ensina com autoridade e autorização dentro das sinagogas. E a Bíblia diz que Jesus ensinava como de costume na sinagoga. Então as sinagogas, elas eram abertas para Jesus pregar. Era como se Jesus fosse um grande pregador da época. Até um dia ele trazia uma pregação que trouxe um choque, uma divisão. Quando ele senta e diz: está se cumprindo em mim hoje o que estava escrito em Isaías. Então Jesus, nada do que ele faz é por acaso. E é por isso que a gente precisa entender como o cristianismo trabalha. Então Jesus, ele começa um trabalho evangelístico. Ele começa um trabalho evangelístico. O que é o trabalho evangelístico? É o marketing. É quando alguém vai ser usado pelo Espírito Santo, não para aprofundar o cristianismo. Eu vou dar um exemplo para você. As pessoas criticam muito, por exemplo, o pastor David Leonardo. Outros criticam o Frei Gilson. Então eu vou usar os dois exemplos, tanto um exemplo católico como um exemplo protestante. Se você perceber, o Frei Gilson, ele tem 5 milhões, 2 milhões, 3 milhões de pessoas em uma live. Mas quando você vai ver a pregação dele, uma pregação evangelística. Ela toca nas dores da alma das pessoas. Ela cura as pessoas. David Leonardo faz a mesma coisa. Aí talvez alguém que é um teólogo, que é mais profundo nas escrituras, vai dizer: é muito raso, é muito superficial. Mas o evangelista, por mais que possa saber da teologia de A a Z, ele não é chamado para pregar de A a Z. Ele só foi chamado para pregar A e B. Mostrar as belezas do reino. E é por isso que o pastor é o ministério mais sem glória que existe dos 5 dons ministeriais, ou deveria ser. Porque o evangelista, ele vai ter uma grande fama. E o evangelista vai mandar, no caso o Frei Gilson, para a paróquia local. Já o pastor David Leonardo vai mandar para uma igreja local. E ali a pessoa chega cheia de problemas, cheia de dificuldades. E aí quem vai limpar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, a igreja local e o pastor. E é por isso que você vai ver que multidões gostam da pregação do evangelista. Mas a pregação do ensino e da profundidade da palavra não é para todos. É só você ver, por exemplo, o YouTube. Você vai ver uma pregação, por exemplo, de David Leonardo, são milhões assistindo. Se você pegar uma pregação de um teólogo, vai ser dezenas assistindo. E os dois estão fazendo o seu papel. E o papel está ali na igreja. Vocês estão comigo, vão me entendendo. Jesus sabe disso. Porque Jesus é que distribuiu os dons aos homens. Evangelista, mestre, profeta, apóstolo e pastor. E Jesus, ele vai assumir o papel de um evangelista. E ele diz assim: agora eu vou sair, sabe, patrocinando o reino. E aí ele vai ensinando na sinagoga, pregando nas sinagogas, curando. Né? Imagina, Jesus vê um aleijado, anda, e todo mundo, uau. E ali um endemoniado, a galera lá via, tentava tirar o demônio daquele endemoniado, ninguém conseguia, aquela coisa toda. E ali daqui a pouco, o que acontece? Jesus diz: saia. O povo: uau, que autoridade, que autoridade. E todo mundo vai acompanhando aquele homem. Jesus multiplica a comida. Jesus fazendo coisas alucinantes espiritualmente. E o povo tudo: uau, que onda é essa? E ele vai vendo a multidão crescendo, a multidão crescendo, a multidão crescendo, a multidão crescendo. E eles vindo atrás de Jesus, vindo atrás de Jesus. E um belo dia, Jesus se senta. E por que na Bíblia está dizendo assim? Sentou-se Jesus. Porque sentar-se é a posição de ensino, de autoridade de um rabino. O rabino, quando ele vai ensinar com autoridade, ele se senta. Então quando ele se senta, é como se ele dissesse: hoje não é dia de milagres. No sentido de hoje não é um dia que eu vou trazer uma ministração mais superficial. Hoje não é um dia que olha o que eu vou usar a palavra, somente vou curar. Eu vou até retificar, não é que não seria um dia de milagres, mas não é um dia que somente vou fazer milagres.
Uau, pastor, e é. Porque muitas pessoas podem ser curadas por Jesus hoje, mas não encontrarem o reino. Jesus hoje está curando pessoas em toda a face da terra, agora, nesse momento. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, para o ímpio e para o crente. Nesse momento Jesus está prosperando ímpio e crente. Nesse momento Jesus está abençoando, como é que eu poderia dizer assim, está sendo bondoso com pessoas que querem Ele e que não querem Ele. Os 10 leprosos, os 10 foram curados, mas somente um voltou. Os 9 não quiseram mais Ele, somente um voltou. Jesus não se preocupou com quem ia continuar com Ele ou não, Ele continuou fazendo o bem. Vocês estão comigo? Mas chegou um dia que Ele disse assim, chegou o dia, a hora de eu ir além de uma cura. Eu ir além de um milagre. Porque quem está hoje sendo farto pela multiplicação dos pães vai ficar com fome na frente. Mas chegou o dia de eu ensinar a vara. Chegou o dia de eu ensinar a você ser, não só ter. E ele se senta. Quando ele se senta, ele está dizendo, agora eu vou ensinar com autoridade. É como se ele estivesse fazendo uma aposta, é como se ele estivesse fazendo um destaque. É como se ele dissesse, preste atenção a partir de agora. Eu quero que vocês ouçam bem o que eu tenho para dizer. E ali, lembre o que tinha ali. Nós tínhamos uma multidão. Repita comigo, diga multidão. A multidão só quer o que Jesus tem. A multidão só quer o que Jesus tem para dar. O discípulo quer ser igual a Jesus. Aleluia! E a primeira pergunta que eu faço é, você é discípulo ou multidão? Eu só ando com Jesus até onde Ele pode me dar. Só até onde Ele pode fazer alguma coisa comigo. Vocês estão comigo, amados? Mas o discípulo não. O discípulo diz, eu quero entrar na escola de Jesus. Eu quero ser ensinado a ser parecido com Jesus. Eu sou tão apaixonado pelo meu mestre que eu quero parecer com ele. E ele diz, eu vou ensinar vocês a serem parecidos comigo. E ele diz, olha o que ele vai falar agora. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, outra pausa. Vocês estão percebendo como é lindo isso? Está a multidão. Talvez umas 15 mil pessoas ali. Mas os discípulos começam a perceber que está todo mundo já acomodado e diz, não quero ficar no meio da multidão não. Eu quero ficar mais perto. Porque o discípulo se destaca na multidão. Eu não sei se você está entendendo. Está a multidão. Mas o narrador do texto deixa claro que percebeu-se no meio da multidão quem é multidão e quem é discípulo. Na igreja, por exemplo, nessa nave de hoje, aqui nesse momento, e como vários cultos que já passamos, várias multidões já passaram. Mas um dia nós temos que decidir se a gente quer continuar sendo multidão ou discípulo. Talvez você chegue na igreja um dia dizendo, eu preciso disso, nada contra. Talvez o que lhe trouxe aqui foi uma angústia, não tem problema. Mas tem um dia que você não pode só querer o que Jesus tem para lhe dar. Você precisa começar a abrir espaço para se tornar um discípulo. E o discípulo quer estar mais próximo. O discípulo quer estar mais perto. O discípulo, ele quer estar mais comprometido. Eu não sei se você percebe. Entenda, preste atenção nisso. O corpo fala. As ações falam. As atitudes falam. E quando alguém começa a buscar no meio da multidão estar mais perto, ele está dizendo, eu estou com mais fome, eu quero mais, eu não quero ficar no raso, eu quero ir para mais perto. E ele começa a se mover naquilo.
E Jesus nota aquele comportamento. A gente precisa sair de frase de boleia de caminhão, irmão, que não está na Bíblia. Sei lá, as minhas ações não mostram quem eu sou. Mostra sim, irmão. A forma que você age, que fala, que diz, que se comporta, é o que você é, irmão. As suas fotos no Instagram é você. As suas palavras é você. Você demonstra frutos. E quando você se comporta e demonstrando que quer mais, isso agrada o Senhor. Quando você, por exemplo, as oportunidades de aprendizado chegam e você diz, eu vou investir nisso, eu vou investir na minha vida espiritual, irmão, isso agrada o Senhor. O fato de você sair da sua casa, vir para um culto, é como se você dissesse, eu não quero estar na multidão do YouTube, eu não quero estar na multidão de não sei o quê, eu quero ir lá, eu quero estar perto. O ato de você estar vindo aqui hoje, principalmente nos dias de hoje, que você poderia estar em casa assistindo pelo YouTube, sabe, irmãos, com os dízimos e a oferta dos irmãos, daqui a pouco nós vamos adquirir umas câmeras robóticas. É sério isso, daqui a alguns dias está comprando câmeras novas para a igreja. E nós vamos poder agora transmitir os cultos de quinta e domingo de manhã. Mas para quê? Para você ficar em casa? Não, é para alcançar a multidão. Você não é mais multidão, você agora é discípulo, irmão. E discípulo mostra para Deus. Não, ele conhece meu coração. Não, ele conhece suas atitudes também. Porque a Bíblia diz que sem atitudes a sua fé é morta. Você não pode dizer que ama o Senhor e fica em casa por causa de um jogo. Aleluia! Não, qual é o seu compromisso domingo à noite? Não, pastor, o meu compromisso é domingo de manhã. Não, pastor, meu compromisso é na quinta de noite. Mas se no seu compromisso com o Senhor você fica em casa, o seu ídolo é o jogo. Aleluia! Você está mostrando para Deus. São seus comportamentos, ao que o seu joelho se ajoelha, você adora. Glória a Deus. Ou você não acha que Deus leva a sério? Quando está o jogão lá do Flamengo, final, e você diz, não, eu vou para a igreja. Você acha que Deus não leva isso a sério? Não, leva. Pastor, isso é besteira, culto tem todo domingo. Mas o seu comportamento de deixar alguma coisa para Ele, não. Porque na minha Bíblia diz que Ele deixou tudo, Ele se esvaziou, servo tornou para vir, para deixar tudo por mim e por você. Então Ele não merece qualquer honra, Ele merece toda a honra, amém, amados? Então Ele leva a sério ao ponto que Ele diz, deixa registrado aí. Você está entendendo isso não? A Bíblia diz que todas as escrituras são inspiradas por Deus. É como se Ele dissesse, não esqueça disso não. Eu quero que deixe registrado aí, que os meninos vieram, fez de tudo para estar perto. Bota aí, que eu gosto desse negócio. Tem uma mulher ali que está vindo, está trazendo um perfume e está vindo jogar nos meus pés. Está Judas aqui reclamando, dizendo, que problema. Mas diga aí, eu gostei desse negócio. Eu gosto dessas atitudes extravagantes. Bota aí, bota que eu gosto. Jesus fez registrar cada atitude extravagante que foi feita com Ele. Todas as atitudes extravagantes. Seja a viúva pobre que deu tudo que tinha, seja aquela mulher que deu o perfume que tinha, seja esses discípulos que estavam lá no fundo e veio para frente. Ele diz, bote aí, escreva tudo que esse povo se comportou, que eu gostei, bote. Por quê? Porque um dia eu quero que todo mundo faça isso. Não, hoje eu quero ver um cristianismo que é de boleia de caminhão. Não, meu irmão, não é assim não. Eu tenho que entender o que agrada o coração do meu pai. Eu sei o que agrada o coração da minha esposa. Eu faço o contrário? Não. Eu não sei porque Dani gosta de tantas coisas que ela gosta, e ela também não sabe tantas coisas que eu gosto. E tem muita coisa que eu não sei porque Deus gosta de algumas coisas. Algumas coisas eu entendo, outras coisas eu acho que só na eternidade Ele vai me revelar. Mas se está escrito que Ele gosta, então eu vou fazer o que Ele gosta. Pronto, amado. Alô, amém, amado? Aí ele diz, bem-aventurado, pronto.
bem-aventurados. Aleluia. Aí você precisa entender o que isso quer dizer. Isso é muito profundo. Isso é tão profundo, irmão. O último versículo da lei é Moisés amaldiçoando. O Sermão do Monte, escute isso, é o símbolo da autoridade legislativa de Jesus. Quando Deus quis usar Moisés para legislar, mandou ele subir no Monte Sinai e disse: legisle debaixo dessa atmosfera de pecado. Ele sobe, e quando ele vai lá, Moisés vai legislar do Monte Sinai, ele está legislando uma lei debaixo de um tempo de maldição. Vocês estão comigo? Agora Jesus está vindo para mostrar que a aliança estava sendo modificada. E ele sobe em um monte também. Na figura agora expressa, manifesta, do que era a sombra Moisés, para o que é agora a substância de Jesus Cristo. E aí agora Jesus sobe no monte. E quando Jesus sobe no monte, o último versículo da lei está falando de maldição. E o primeiro versículo da legislação da graça, porque o Sermão do Monte são as leis da graça, ele está dizendo: bem-aventurado, abençoados. Ele está dizendo: o cristianismo não começa com maldição, o cristianismo começa com bênção. E ele está vindo e está dizendo o seguinte: bem-aventurados. E a palavra bem-aventurado no grego é uma palavra chamada makarios, que quer dizer aqueles que decidiram se ajustar. Eu vou tentar explicar. Isso veio de 3 palavras, acredita, velho. Isso veio de uma palavra no hebraico, que veio para o grego não conseguiu a galera entender tão bem, teve que vir a Septuaginta com o latim para poder amplificar. Enfim, eu tive que sambar para poder entender a profundidade desse negócio, amém? Já agradeço a Deus aí por mim, amém, amados? A palavra makarios quer dizer o seguinte: alguém que decidiu vir para debaixo de algo. Eu vou tentar explicar de uma forma bem lúdica. É como se você pesquisou um colégio para o seu filho. Aí você diz: bom, o melhor colégio para o meu filho é o colégio tal. Aí o seu filho, você paga a inscrição, a matrícula, e o seu filho entra lá. Quando ele entra lá, ele troca de roupa, ele bota uma farda, ele bota uma nova veste. Vocês estão comigo? Então vamos supor, ele está entrando no colégio Verbo da Vida. A partir de agora ele entrou no colégio Verbo da Vida. Amém? Ninguém profetizou aí, ninguém agradeceu. Ô glória! Então ele entrou agora no colégio Verbo da Vida. Ele entrou no colégio Verbo da Vida. Quando ele entra no colégio da vida, ele é colégio Verbo da Vida e vai ser colégio Verbo da Vida. Tenha calma, não fique zoado não, vou explicar. Porque ele está entrando nesse colégio, ele tem cara do colégio, ele se veste como colégio, ele chega na hora do colégio, ele entra na sala do colégio. Mas nos primeiros dias de aula, ele está falando ainda como no outro colégio. Vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo me acompanhar? Vamos supor que no outro colégio não podia fazer pergunta na sala de aula. Nesse novo pode. Só que ele não faz pergunta por quê? Porque ele está acostumado ainda com o outro. Então ele já é do colégio, mas ele ainda não é do colégio. O que ele está dizendo é bem-aventurado. Ele está dizendo assim: bem-aventurado aqueles que estão saindo do mundo, estão entrando debaixo da minha graça e vai lutar para crescer dentro da minha graça. É que na teologia está dizendo assim: somos salvos e estão sendo salvos. Somos salvos no espírito, mas nós vamos ter que lutar na carne e na alma para crescer essa santificação dentro dessas outras esferas.
Eu não queria ser muito chato nessa noite, mas é só para você poder entender que bem-aventurado é abençoados aqueles que entram em mim. É como se ele dissesse: bem-aventurado você que me escolheu. E porque me escolheu, a partir de agora vai ser obediente. E você vai entender que debaixo de cada obediência vai ter uma bênção. Debaixo de cada obediência vai ter uma bênção. Debaixo de cada obediência vai ter uma bênção. Tudo que eu vou ministrar nesses próximos minutos e nos próximos domingos não faz sentido para quem é multidão. Não faz sentido para quem é do mundo. Alguém vai dizer assim: pastor, a minha mãe, o meu irmão, o meu esposo, a minha esposa, o meu amigo faz isso. Pastor, eles não enxergam não. Não. Porque eles ainda não são bem-aventurados. Eles são amados por Deus. Bem-aventurados. Macários, não. Macários é alguém que disse: a partir de agora eu entrego minha vida ao Senhor. Aí ele, eu não sei como é isso não, é assim mesmo, viu? Eu entro em Jesus e Jesus entra em mim. Eu estou nele, ele está em mim. É um negócio complexo. Aí eu estou nele, ele está em mim. E agora minha natureza muda. E quando a minha natureza muda, Deus começa a dizer: agora é por aqui, agora é por ali. Aí sua carne diz assim: não. Aí o Espírito diz: aí fica aquela luta que Paulo disse que tem uma luta. Aí você diz: não, vai ser sim. Aí quando você obedece, a bênção vem. Aí você diz: oxê, como assim? Peraí. E aí você vai obedecendo. E vai obedecendo, e vai obedecendo. Isso é bem-aventurado. É alguém que entrou e, estando dentro, decide obedecer. E conforme vai obedecendo, as bênçãos vão se manifestando. Consegui entender? Então vamos ver a primeira bem-aventurança, a primeira lei. Qual é o primeiro degrau para você receber da graça do Senhor? Meu irmão, entenda isso. Qual é o primeiro passo? A primeira pegada de um crente? O DNA, a identidade, uma característica primordial de um crente. Jesus está dizendo: não diga que é cristão. Eu estou escolhendo o artigo 1º da Constituição Federal do Reino de Deus. O artigo 1º é: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aí alguém vai dizer assim: está vendo? Cristianismo não tem nada a ver com riqueza. Ele não está falando riqueza de bolso, nem pobreza de bolso. Ele não está falando riqueza de bens, nem pobreza de bens. Ele está falando pobreza de espírito. Todos nós temos que ser pobres de espírito. Só que essa palavra bem-aventurado e pobre nunca esteve junto. E nunca você vai ver junto no Talmud, na Cabalá, na Torá e nem na Taná dos judeus. Nunca. Porque a pobreza para eles é totalmente questão de maldição. Mas ele está botando na mesma frase pobreza e bênção. É abençoado quem é pobre de espírito. E o que é ser pobre de espírito? É ser humilde. Só que a palavra humilde ganha uma conotação mais profunda quando você vê a palavra pobre de espírito. O pobre de espírito é alguém que diz assim: cara, eu sou doutor disso, eu tenho tantas empresas daquilo, eu tenho 70 anos de vida. Imagine qualquer título: eu sou pai de 2 filhos. A gente se apresenta com títulos, tá bom? Pois é, eu sou itabaianense, é um título. Eu sou da igreja Verbo da Vida, é um título. Eu sou cristão, é um título. Eu sou pai, é um título. Eu sou flamenguista, vários títulos. Amém. Vocês estão comigo, amados? Mas alguém que tem qualquer título, quando chega diante da graça de Deus, diz:
Rapaz, sabe de uma? Eu não tenho é nada. O que é a minha inteligência diante dessa? O que é a minha conta bancária diante de tamanha glória? O que é a minha experiência de vida nessa área, Pedro? Que eu sei tanto pescar, eu sei que pescar é pro lado de cá. Aí Jesus diz, bota pro outro lado. Aí a bênção está na onde? Na obediência. Não tinha peixe lá, o peixe estava na obediência. Eu não sei se eu entendi isso, deixa para outro dia. Aleluia. Ele está dizendo, bem-aventurado você que chega diante de mim. E quando você chegar diante de mim, você vai poder se sentar e vai poder ouvir a minha pregação, vai poder ouvir as minhas instruções, e você vai ter fome, você vai querer, você vai dizer, poxa, eu preciso mais disso, eu preciso muito disso. Por isso que não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque tem muito pobre financeiramente que é orgulhoso, e muito rico financeiramente que é humilde. Não tem nada a ver com ter dinheiro no bolso ou não, tem a ver com orgulho. Tem muita gente orgulhosa, tem muita gente que está pobre por orgulho. Tem muita gente que está batendo cabeça na vida por orgulho, porque não quer que ninguém oriente, corrija, mostre. Não deixa que Deus toque, não deixa que Deus mostre. E Deus está dizendo, você está perdendo a graça, você está perdendo o meu favor. Por quê? Porque chegou a hora de você se entregar completamente e dizer, eu só sei que nada sei mesmo. É se esvaziar. Tem gente tucuda, cabeção, que está botando a culpa em Deus. Não. O problema é a nossa carne, nossas escolhas, nossos desejos. Mas quando a gente diz, Senhor, me ajuda aí. Eu não sei nada não. Me ajuda. Ai, Deus. Então não dá como você conseguir prosseguir no cristianismo. Não tem como você ter acesso à graça se você já reprovou no primeiro passo. Deus não trabalha com orgulhoso. A Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos. Não é isso ou não é isso? A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não diz que não se segura. Deus diz, não me seguro. E o que é o orgulho, irmão? Às vezes o orgulho é algo que o organismo da gente produz. Sabia disso? Às vezes o orgulho é uma ferramenta errada que nós construímos. Os psicólogos aqui de plantão sabem o que eu estou dizendo. O orgulho muitas vezes é uma defesa. Tem pessoas que passaram a vida toda, talvez sendo humilhados, sendo massacrados, sendo isso, sendo aquilo outro. E quando o Senhor vem corrigindo, mostrando, orientando, no lugar de se sentir tratado, amado, cuidado, se sente o quê? Humilhado. Por quê? Porque tomou muitos não na vida. Mas deixa eu dizer, o não de Deus não é para lhe destruir, o não de Deus é para lhe colocar no caminho certo. Porque todo não de Deus tem um sim. Ele diz não para isso, mas está dizendo sim para outra coisa. O não que você sofreu no mundo foi para lhe destruir. O não de Deus é para lhe levantar. Amém, amado? Aleluia. Deixa ele ser pai. Deixa a palavra ser o seu penhor, a sua orientação. Vocês ainda estão comigo nessa noite, amados? Amém. Vou mais uns 15 minutos aqui. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Pastor, está vendo? Eu estou chorando. Olha que coisa maluca seria se a gente interpretasse isso de forma tão superficial. Alguém chorando, você se encontra com ela todo dia, aí alguém vai dizer, isso aqui é um abençoado. Rapaz, eu preferia ser amaldiçoado, meu irmão. Por isso que você tem que entender a palavra Macários antes, para você entender o contexto. Está entendendo como é linda a palavra do Senhor? Ele está dizendo, bem-aventurados que choram.
Mas não é qualquer tipo de choro. Ele não está fazendo uma apologia à depressão. Ele não está fazendo uma apologia à melancolia, à agonia de alguém que quer se matar. Eu não estou criticando a pessoa, entenda, nem é nada sobre isso. Eu estou dizendo que Deus está do outro lado, está do lado da vida, está do lado da alegria, Ele está do outro lado. Ele não está fazendo uma apologia para alguém viver massacrado, chorando e se entristecendo. Não é sobre isso. O que ele está falando é: bem-aventurado os arrependidos. E você não consegue se arrepender sem antes se humilhar. Está entendendo isso? Imagine que você está errando, mas achando que está certo. E tem um dia que você diz: bom, Senhor, tá bom, eu me rendo. Humildade, olha, eu me rendo. Humildade. Senhor, não sei o que fazer. Aí o Senhor vem: você está errado nisso, naquilo. Você: não estou não, tá. E começa aquela briga lá. Aí Deus como se dissesse assim: você estava querendo que eu ajude ou não quer que eu ajude? Aí você vai deixando mais. Aí tem uma hora que você diz: certo, Senhor, então como é que eu faço? Porque eu não aguento mais ser assim. Senhor, por favor, me ajude. E você começa agora o quê? A chorar, a buscar o Senhor. Senhor, muda. Tem cristão que nunca mais chorou, irmão. Qual foi a última vez que uma lágrima veio nos seus olhos? Não a lágrima de tristeza. Vocês estão comigo? Aleluia. Não a lágrima de depressão. Não lágrima de raiva. Mas uma lágrima de quebrantamento. Daquela presença que entra e começa a vir, e você nas suas orações, ele começa a lhe pegar e diz assim: meu filhinho, veja, é por aqui, você está errado. E você: eu me arrependo, me ajuda, eu não sei o que fazer, não sei como é isso. Qual foi a última vez que Deus quebrantou? Você teve um momento de quebrantamento e os seus olhos ficaram lubrificados. Todo choro de quebrantamento vai levar você a uma cura. Todo choro de tristeza vai levar você a uma doença. Mas todo choro de quebrantamento vai levar você a uma cura, irmão. E deixa eu lhe dar uma notícia: toda vez que esse quebrantamento, esse choro vem, a alegria vem logo depois. Porque está escrito que existe choro, existem tristezas. Os irmãos da doutrina aí, das doutrinas básicas vão se lembrar: existem tristezas que não é para a morte, mas é para a vida. Então tem tristezas que você vai entrando e diz: Senhor, me muda. Aí o barro vai ficando mole. E como é que o barro amolece? Com água. Aí vai ali amolecendo. Aí Deus vai transformando. Aí você vai dizer: Senhor, mas como é que eu posso? Aí parece que o fardo vai ficando maior. Daqui a pouco ele tira. Aí aquela alegria vem. Oh, aleluia. Melhor do que 300 sessões, amado. Aleluia. Parece que mexe na mecânica do cérebro. Parece que chaves começam a mudar. O coração começa a ficar mais, sábio, mais tranquilo. Queridos, bem-aventurado aqueles que se arrependem. Se arrepender é quando você está tão para cá, sabe? E o Senhor está dizendo: não é assim. Mas você vai dizer: mas eu não sei fazer diferente. Mas eu não sei fazer diferente. Aí Deus diz: se renda. Aí você se rende. Você se humilha. Você busca. E naquele momento Ele lhe enche. Você se quebranta. E você diz: pô, não sabia que era tão fácil. Não sabia que era tão fácil abraçar, perdoar, amar. Não sabia que era tão fácil. Esse é o processo. E o que acontece com isso? A graça vem. A graça começa a vir. A graça para ter paciência com seu esposo, paciência com sua esposa, paciência com seu filho, com seu patrão. Muitas vezes, querido, você vai olhar para essas outras pessoas até com piedade. Não vou entrar nisso agora, porque tem um momento só para isso. Não sei nem se vai dar tempo hoje, provavelmente não. Mas vou chegar depois para a gente falar um pouquinho sobre os misericordiosos, que tem a ver com tudo isso aí. De como a gente pode olhar para o outro. Isso é tão libertador. Quando a gente consegue entrar na vida do outro, enxergar pelo outro e ser uma ferramenta, até para não nos machucar. Tem uma forma bíblica de fazer isso. É tão forte isso. Sabe, queridos, não tem melhor curso de inteligência emocional do que isso aqui, não.
Não tem. E aí ele vai dizer: bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aí alguém vai dizer assim: pastor, ô pastor, eu quero dizer para o Senhor, ô meu pai, como é que eu faço para vocês não me odiarem esse ano? Vejam, nem tudo que a gente ouve da boca de pessoas que nós admiramos. Então eu não estou tocando em quem você admira. E essas pessoas muitas vezes pregando ou falando a palavra de Deus, quer dizer que ela está de verdade pregando a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com algumas coisas que são faladas, ditas, até no meio político. E esse é um ano de muita política. E a trincheira vai ser travada em diversos cenários e situações. E uma delas vai ser a igreja. Os evangélicos hoje está chegando a quase 40% do eleitorado brasileiro. Então, queridos, é muito importante o voto do evangélico. Eu não estou dizendo que quem está por detrás, querendo o voto evangélico, é pessoa ruim ou não. Eu só quero agora dizer que nós precisamos preservar o evangelho. Porque às vezes alguém pode estar sinceramente errado. Ele gostaria de falar uma coisa e ele deveria usar outra coisa para poder mostrar o sentimento dele, e não a palavra de Deus em determinados contextos que depois alguém fica repetindo e destrói, dilui o poder da palavra. Tem pessoas que dizem assim: bem-aventurados aqueles que clamam pela justiça de Deus, aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Então por isso nós precisamos fazer a revolução X, fazer a revolução Y, fazer uma revolução, botar para torar, e tame, e pau, e venha. Venha comigo. O cenário que Jesus estava vivendo era o cenário mais com animosidade política que existiu na época. É tanto que 60 anos depois da ascensão de Cristo, houve uma revolta que resultou em um suicídio em massa de judeus revoltados com Roma, na fortaleza de Massada. Então o cenário que Jesus estava era um cenário de barril de pólvora. E ali estava, presta atenção, Pedro querendo uma revolução armada. Porque cada classe de judeus achava que ia ser uma coisa diferente. Mas os fariseus, os saduceus e os zelotes queriam pau, sangue. É por isso que Pedro corta a orelha agora que Jesus vai se revelar. Eles estavam atrás de madeira, de pau. Achava que Jesus ia vir naquele momento ali para destruir todo mundo. E quando Jesus se assenta, ele não está propondo uma revolução armada. Ele não está propondo uma revolução para destruir ninguém, para matar ninguém. Ele está propondo uma revolução do coração. Sabia que ia perder uns likes aí? E aí ele diz assim: bem-aventurado os que têm sede de justiça. Não é qualquer justiça, é a justiça de Deus. E toda vez que a palavra justiça está vinculado a Deus, não se trata dessa justiça do toma lá da cá. Se trata da justiça de um Deus que viu eu e você em pecado, que viu eu e você sem direito nenhum, eu e você voltados contra Ele, que viu uma humanidade querendo mais a carne do que a Ele, distante dos ensinamentos dEle, e teve misericórdia e enviou Jesus. E nós hoje, por causa do sangue de Cristo,
Nós somos família de Deus. Não porque eu sou bom, nem porque você é bom. Não tem um bom nesse lugar que mereça Jesus. Nós todos somos carentes da graça dele. E todos nós somos imperfeitos buscando a perfeição na palavra dele. E ele disse: a vocês eu dou a minha justiça. E a justiça dele é um inocente por culpados. Um inocente por culpados. Um inocente por culpados. E o que é esse que diz assim: bem-aventurado o que clama por justiça? É aquele que vai se ajoelhar e vai dizer assim: Senhor, eu oro por Alexandre de Moraes, que na autoridade do nome de Jesus ele se arrependa, que ele possa se converter. Senhor, eu oro por Bolsonaro, eu oro por Lula, o Escambau, o Diabo 4, eu oro por cada um desses homens, que eles possam se arrepender e se converter, porque senão eles vão para o inferno, e eles precisam do Senhor. Senhor, eu oro pelo meu marido, eu oro pelo meu inimigo, eu oro por quem me traiu, eu oro pelas pessoas que me fizeram mal, porque eu sei que eu era um injusto. Quem era eu diante da sua beleza, diante da sua glória e sua perfeição? Um pecador. E o Senhor, na sua justiça, derramou o seu sangue. E quando eu entro no trono da graça de Deus, Deus não me vê eu mesmo, mas Ele vê um sangue de um cordeiro em mim. E se eu não sei quanto a você, mas eu sei quem eu era. Se eu não mereci, recebi tamanha graça e transformação. Porque eu não posso orar pelos Paulos que estão indo do caminho de Damasco para matar a igreja. Paulo estava indo matar mais pessoas na igreja, e Paulo se transformou no maior pregador. Eu oro para que esses ministros do STF, subindo nos cavalos pretos deles, das placas pretas, possam ter um encontro com Deus e possam entender quem é Jesus Cristo. Não cabe à igreja buscar a sua própria justiça. Bem-aventurado aqueles que procuram a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus, pastor? 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo, receberás uma bênção por herança, pois para isto mesmo fosse chamado. É bem-aventurado aqueles que não buscam os seus próprios direitos. Em que sentido? Presta atenção. Os advogados não me batam não, peraí, calma. Porque ele vai dizer algo poderoso. Ele vai dizer: se alguém lhe roubou, entrega a túnica. O que ele está dizendo? Não adianta querer brigar com tudo. Não adianta querer brigar com todos. A maioria das brigas que nós entramos, nós deveríamos estar entregando ao Senhor. A maioria das coisas que a gente está se preocupando, que a gente está querendo matar na unha, que a gente fez assim, também, né? Agora vai cá, vai fazer também. Se fez assim, eu faço também. Está errado. Você está procurando sua própria justiça, olho por olho, dente por dente. Não é assim. Ah, pastor, então você é um besta? Não. Orar pelo seu inimigo não quer dizer que você vai confiar no seu inimigo. Mas orar pelo seu inimigo é você se desligar do que ele fez e está fazendo por você, e entregar ele completamente ao Senhor. Orar pelo seu inimigo, preste atenção. Tem pessoas que dizem assim: preste atenção. Ah, a justiça de Deus, Beltrano fez mal em mim, pegou um câncer. Não foi a justiça de Deus aí. O nome disso é colheita. Pastor, qual a diferença? Muita. Porque quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. Se eu fizer mal a você, eu estou abrindo uma porta de maldição na minha vida. Não foi Deus em mim, foi eu em mim mesmo. Oh Jesus, vocês estão aqui ou não, amados? Não diga que é justiça de Deus quando alguém, irmão, por ter feito o mal, recebeu o mal. Não, Deus não faz isso não. Foi a
própria pessoa. Foi Ele mesmo que Ele abriu uma porta para que o diabo entrasse. É colheita. Deus está do outro lado dizendo: pare de fazer isso, eu estou aqui, ainda há tempo, ainda há tempo. Existem momentos que nós vamos ter que orar. Vocês estão comigo ou não, queridos? Eu vou contar 2 casos para vocês poderem entender claramente o que eu estou falando nesse momento da justiça. Imagina Jesus agora dizendo: olha, eu estou vindo para propor um novo tipo de revolução. Nós estávamos na outra igreja e nós temos um jardim na frente da igreja. Em termos como se fosse de hoje, nós gastamos uns R$600, a igreja gastou uns R$600 para fazer o jardinzinho da igreja. Flores bonitas e tudo. A gente fez um jardinzinho na frente da igreja. Teve que botar aquelas terras preparadas, aquilo tudo. E veio alguém e roubou. Nós pegamos na câmera, nós vimos e deixamos para lá. E aí a gente vai para a diretoria, a gente vai de novo para comprar, e de novo a gente compra e coloca lá: refazer o jardim de novo, mais R$600. Essa compra vai para Campina Grande, vai para a auditoria, e vai ver que a gente comprou 2 vezes um jardim. Vocês estão comigo? E aí, essa mesma pessoa roubou de novo. Eu não podia justificar uma 3ª compra sem um boletim de ocorrência. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência. E aí nós fomos na casa dessa pessoa, falar com o filho dessa pessoa, enfim, teve uma situação X. Quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, uma determinada pessoa chegou para mim e disse: mas pastor, o senhor é pastor, por que não oferece outra face? Porque, calma, é porque às vezes, presta atenção, perdoar é uma coisa, mas quando nós oramos, o Espírito Santo diz para a gente: não tem como não registrar o boletim de ocorrência, porque vai ter uma aparência do mal para Campina Grande. Vai achar que vocês estão roubando dinheiro da igreja. A gente precisa justificar agora a 3ª compra de um jardim em menos de 2 meses. Então existem situações que Deus vai orientar, mas dizer inclusive a medida. Opa. Alô, vocês estão aqui? Amém. Quando Deus diz ofereça a outra face, você só tem 2. Você não tem uma 3ª, uma 4ª, uma 5ª. Ele está dizendo o quê? Escute, por favor, porque vocês, olha, às vezes vocês exageram, viu? Às vezes tem gente que sai da igreja: o pastor, então, porque eu vou falar o que o pastor disse. Você tem que ter sabedoria que eu estou pregando. Você toma uma, tem misericórdia da outra. Aí vai a 3ª, 4ª, 5ª, calma. Deus nunca pregou agressão física, molestar mulher, molestar homem, essas palhaçadas todinha. Essa igreja aqui não. Negócio de agredir mulher aqui, de jeito nenhum. A gente aqui é homem, a gente protege mulher. Protege mulher, homossexual, protege tudo. Ser humano é ser humano, a gente vai proteger. Vocês estão aqui nesse lugar, minha amada. Então não venha com essa presepada não. Eu estou falando que Deus está dando limite. Ele está dizendo: deu a primeira. O que é que ele está dizendo? Tem uma tolerância, dá uma segunda chance. Vai observando, vai orando comigo, vai vendo cada situação. Não haja já na carne. Mateus levou. Porque às vezes a pessoa perde até a razão. É verdade. Olha, está vendo? Que curso de inteligência emocional Torá? Às vezes a pessoa, David, pega e diz assim: a pessoa está toda certa. Já viu essa pessoa toda certa? Aí depois faz uma coisa mais agravada e perde toda a razão. O que é que Deus está dizendo? Segura no espírito. Vá orando comigo quando você está sendo ofendido. Não já entra na sua justiça própria, não. Ah, porque eu sou crente, mas não sou besta. Não, calma, vai orando comigo. E Deus vai dizer: o xadrez é assim, bote essa, bote aquela, isso aqui não. Nós tínhamos um apartamento alugado em Aracaju. Nós vendemos e uma grande parte dele foi para ofertar nessa igreja.
Na época que nós estávamos alugando, uma senhora, rapaz, a mulher endemoniada, cão, irmão. A mulher destruiu o apartamento da gente 3 vezes, irmão. O que ela fez não existe não. Sabe, às vezes uns velhos que ficam velho safado, rapaz, velho safada, mano. No amor, viu? Nas bem-aventuranças, amém, mano? Rapaz, ô velha bandida. Ela tinha 4 processos. E eu e Dani estava pensando em trabalhar de um jeito, de juntar os 4. Como tá a pena, fazer umas coisinhas massa e ela, pau. Aí eu fui até ela, eu disse, olha, eu sei que a senhora tem 4 processos, está aqui, você não sabe quem está falando, você não sabe quem está, você não sabe quem está trabalhando, não. Você sabe quem eu sou? Eu sou corregedor geral, meu irmão. Você é louco. Aí a velha, pelo amor de Deus, tal, eu sei o que. Não, você está devendo já não sei quantos meses. Ainda destruiu meu apartamento. Não, tu vai pra cadeia. Foi, barraco. O pastor, barraco, barraco. Alô, vocês estão aqui? Aí o Espírito Santo, e para mim, para minha esposa, o Espírito Santo chegou para mim: você vai deixar para lá. Aí eu, tá repreendendo o nome de Jesus, Satanás. Faça barraca agora. Espírito Santo aqui, ó. Deixa para lá. Dê a túnica. Essa guerra não é sua. Nós precisamos saber qual é a guerra que a gente entra. E qual é a arma que a gente usa. E até a força, o tom de voz e como fazer. Meu Deus! Esse pastor que vos fala já entrou pelo cano muitas vezes. Por quê? Muito colérico. E só eu sei os leões que eu tive que tratar na minha vida, durante a minha vida toda, nas minhas intempéries. E que até hoje trato. E como esse sermão da montanha tem me tratado em muitas coisas ainda. Obrigado, Senhor, Deus é bom. E eu cheguei para Dani. Aí Dani, eu sei também. Mas Deus também falou isso comigo. E aí a gente vai para Deus. Está aqui Deus, tudo bem. E quando a gente entrega para Deus, Deus ele abriu tantas portas, irmão, você não tem noção. Tantas portas. Como aquele dinheiro se tornou fêmea da venda do apartamento. Às vezes a pessoa vende uma coisa tão rápido, gasta rápido, se tornou fêmea, multiplicou aquele dinheiro, um dinheiro abençoado, como diz. Oh, irmão, a gente precisa entender que a Bíblia não está chamando a gente para ser um bando de idiota. Mas antes de entrar com a sua justiça, pegue toda essa força, essa guerra que está dentro de você, entregue ao Senhor com humildade e diga: Senhor, eu até poderia, e melhor é aquele que ainda tem força para fazer. Alô, vocês estão aqui? Melhor é aquele que ainda poderia fazer mesmo. E diz assim: Senhor, tu sabes que eu poderia esmagar essa pessoa agora, mas eu não vou fazer. Eu vou confiar no Senhor. Aleluia! Eu entrego a ti. É o nível que Deus está levando você para confiar nele. Mas ele está dizendo: abençoado você vai ser. Não há uma pessoa que fez isso e não recebeu essa bênção por herança antes. Queridos, não dá tempo de continuar, já passamos muito. Mas eu tenho certeza que os próximos capítulos serão capítulos que vão tratar muito a gente. Serão capítulos que a gente vai sair daqui crescendo no Espírito e entendendo que o lugar que Deus quer levar a gente não é um lugar de tolice. Até porque esses lugares serão lugares de experiência com Deus. Querido, Deus está lhe chamando para uma experiência com Ele. Já imaginou você fazer algo nesses níveis que eu estou falando e você
Oxente. Ontem eu estava falando com o irmão do House Mix. Disse, pastor, eu perdi um óculos. E eu nunca ouvi a voz de Deus. E o Senhor ensinou sobre ouvir a voz de Deus. E eu fiz tudo o que o Senhor falou. E foi a primeira vez que eu ouvi na minha vida onde meu óculos estava. Uau. E o óculos dele estava em areia branca. Alguém tinha pego o óculos, areia branca, e chegou lá. Deus é detetive, irmão. Ei, irmão, o que nós queremos convidar vocês é ter experiências com o nosso Pai. Eu queria uma igreja e quero uma igreja, oro por uma igreja cheia das experiências com Deus. De você dizer, rapaz, nem eu imagino que eu estou vivendo isso. Nem eu imagino que fazendo isso ia dar naquilo. Fazendo isso aqui vai dar naquilo outro. Ei, irmão, vamos crescer. Vamos avançar. Eu queria convidar você para ficar em pé nesse momento. Eu queria chamar o grupo de louvor. Eu acredito que nós temos algumas áreas da nossa vida que você poderia entregar ao Senhor. Pode ser? Será que você não tem áreas para você hoje se humilhar e dizer assim, Senhor, não está dando para mim essa área não? Será que não tem alguma área na sua vida hoje que você poderia dizer assim, Senhor, sabe de uma? Eu me rendo. Será que não tem alguma área da sua vida que diz assim, Senhor, sabe de uma? A minha inteligência não consegue ir além disso aqui. Eu queria que você pudesse sair daqui hoje leve, confiante que o Senhor entrou no trabalho na sua vida, porque você é bem-aventurado. E essa bênção vem sobre você. Há uma bênção preparada diante da maior pregação de Cristo. Não foi à toa que Ele mandou estudar esse sermão do monte. Não foi à toa, irmão. Tem coisas nesses dias, a começar de hoje, que Ele quer liberar. Tem coisas onde a sua força não chega, a capacidade não chega, áreas do seu coração, da sua mente. E eu queria que você pudesse nessa noite poder se humilhar mesmo na presença de Deus. Se humilhar de verdade e coração. E Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Levante suas mãos. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Quiser... Olá, querido, graça e paz. Eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por ter assistido essa ministração e eu espero que tenha edificado você. Eu também gostaria de lhe sugerir mais 2 ministrações que estão aqui do seu lado, para que você possa dar continuidade ao seu crescimento espiritual. Com certeza, essas ministrações vão edificar você também. Eu também queria lhe pedir que você pudesse fazer com que o nosso canal crescesse, para podermos alcançar mais vidas e fazer com que o nosso conteúdo se torne cada vez mais relevante. Então você poderia lá, por favor, se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho. Eu também gostaria de lhe pedir que você pudesse mandar essa mensagem para mais uma pessoa que o Espírito Santo possa estar colocando no seu coração agora, porque eu sei que uma mensagem ungida transforma a vida daqueles que o Senhor está querendo abrir o coração por meio de uma palavra, e você pode ser um agente, um missionário, um evangelista desta palavra. Que Deus abençoe você e eu te espero na próxima ministração.